Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês sobre uma entrevista que o executivo de futebol Marcos Braz concedeu hoje a uma emissora de TV, onde ele falou que poderemos ter novidades aí no mercado da bola do Clube do Remo para os próximos dias. Vamos também conversar sobre as atualizações desse mercado, quem está chegando também à capital paraense, e falar um pouco mais também sobre essa venda aí junto, né, essa compra junto ao Platense do Leonel Pico, e também falar sobre um problema que foi relatado hoje em uma rádio aqui de Belém sobre o programa de sócio torcedor do Clube do Remo. Nós vamos trazer algumas informações para tentar ajudar vocês aí do outro lado que estão com dúvidas em relação a isso. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse vídeo, mais uma vez, é de 1.500, pessoal. 1.500 é a meta de likes para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, só lembrando, na nossa parceria com a Ivoei, agência de viagens, para você que quer acompanhar os jogos do Clube do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro, fora de casa também, né? Tá começando, vai começar. Aí no dia 28, já tem pacote disponível para você que quer viajar para Salvador para acompanhar o Remo contra o Vitória e para vários jogos já da primeira divisão, Atlético Mineiro, Coritiba, Flamengo, enfim. Você já pode entrar em contato com a agência parceira agora do Chaves Remista e que vai fazer a gente também acompanhar o Leão fora de casa na competição. Entre agora em contato através do WhatsApp e também nas redes sociais da Ivoei, agência de viagens. Amigos, eu quero iniciar esse vídeo tirando uma dúvida aqui para o torcedor remista, porque hoje pela manhã, lá no programa Clube da Manhã do Nonato Cavalcante, alguns ouvintes, né, ligaram para lá, tentando tirar algumas dúvidas, e um outro ouvinte, né, fez uma espécie de denúncia nesse programa do Nonato Cavalcante sobre o sócio torcedor do Clube do Remo. A reclamação é que esse torcedor tinha um plano recorrente do ano passado e que ele não poderia já ir nos jogos do Remo em 2026 porque ele estaria no plano antigo do sócio torcedor e ele estaria sendo barrado de acompanhar o Remo, por exemplo, no próximo sábado, e ele não conseguiu fazer o check-in no site. E eu fui em busca dessa informação para tentar tirar essa dúvida também do torcedor, para saber realmente o que estava acontecendo, para saber de que maneira, né, o torcedor poderia resolver isso, já que ele estava ali com o plano recorrente do ano passado. Então ele fez, por exemplo, um plano anual, pagando de maio do ano passado a maio de 2026, um exemplo. E ele conseguiu pagar até dezembro, só que ele não está conseguindo atualizar para janeiro para poder ir nos jogos. O que acontece? Em contrato, o Remo coloca lá uma cláusula nesse contrato, onde o clube pode alterar o valor do plano de acordo com as alterações que o programa pode receber, pode, né, acabar colocando para o torcedor, por exemplo, se o Remo conquistasse um acesso, se o Remo mudasse o valor desse plano de sócio torcedor, como foi o que aconteceu, né? O Remo saiu da Série B, foi para a Série A, aquele plano de R$ 99,00 não vai mais custar isso, e no plano recorrente agora é o valor de R$ 180,00. E o que foi informado para mim? Existe isso em cláusula no contrato, né? Tá lá, é uma das cláusulas do contrato, e o torcedor agora vai ter que entrar no site novo e fazer um novo plano de sócio torcedor com os valores atualizados. Smith, mas eu paguei um ano de sócio antecipado. Eu vou poder também fazer isso? Eu vou ter que fazer também essa atualização? Não. O que foi informado para mim hoje é que os torcedores que fizeram o programa do sócio anual e já pagaram antecipadamente esse plano anual
segue normalmente, estão fazendo o check-in no site. Então, essa reclamação que ocorreu na rádio hoje é em relação ao plano recorrente, tá, do ano passado, e que os torcedores precisarão fazer um novo programa de sócio. E eu perguntei para essa pessoa, poxa, esse torcedor pagou o plano recorrente ali, está pagando o plano recorrente, e é claro que ele quer seguir pagando para 2026. Ele quer acompanhar o Remo. No orçamento dele de 2025, dava para ele pagar R$ 99,00. Só que agora, em 2026, não vai dar para ele pagar 180, vai ficar pesado para ele. O clube está pensando numa alternativa para isso? O que foi informado é que o programa de sócio está tentando, junto à diretoria do Remo, que o clube atenda esses torcedores também no plano recorrente, para que esses torcedores tenham acesso às arquibancadas do Mangueirão em 2026. O torcedor fez o sacrifício, pagou lá em 2025 na Série B, e na hora de comer o filé na Série A o cara vai ser cortado? É sacanagem. Então, tudo vai depender do quê? Da famosa, né, flexibilidade, do famoso jogo de cintura, do Remo ter o famoso ali bom senso para aderir também esses torcedores desse programa do plano recorrente. Porque foi uma coisa, olha, que a gente estava reclamando há um bom tempo, que a gente estava batendo na tecla há um bom tempo, e o clube não colocava o plano recorrente, o crédito recorrente. E quando coloca agora, quando aumenta o programa de sócio, o Remo vai lá e tira esses torcedores. Então que o bom senso prevaleça e que o Remo consiga abraçar os torcedores também no plano recorrente. Porque quando o clube está na M, né, na fossa, o Remo faz de tudo para todo mundo se abraçar, para todo mundo chamar e ajudar o clube do Remo. Agora, na hora do filé mignon, cortar esses torcedores, eu não acho correto, na minha opinião, tá? Então, que o clube consiga abraçar todo mundo e para que o Remo tenha, pelo menos, pessoal, de verdade esse ano, 15 mil sócios, que eu já acho que é um número baixo. Então, que o Remo, de verdade, se comunique com o torcedor, atenda esses torcedores, coloque pessoas para atender, porque a gente não quer que ninguém fique de fora de um momento histórico para o Remo, que é a primeira divisão depois de 32 anos. Inclusive ontem, estava assistindo na Globo, depois do jogo do Flamengo com o Vasco, passou o clipe lá, cara, da Série A. E foi emocionante ver o Remo lá. Né? Quanto tempo a gente espera por esse momento de ver o Remo entre os grandes, de ver o Remo na elite do futebol nacional? Aliás, eu quero entrar no assunto aqui das contratações, falar sobre o Leonel Pico, né? Volante que está vindo aí junto ao Platense para o clube do Remo, a maior contratação da história do futebol paraense, não só do futebol do clube do Remo, 1,8 milhão de dólares. Claro, a gente não sabe se o Leonel Pico vai dar certo, mas é um jogador de muita qualidade, que estava em alta na Argentina. A torcida do Platense está reclamando dessa negociação dele com o Remo, porque não queriam perder o jogador, mas é um investimento que o Remo faz no mercado, e é um recado também que o Remo manda para o mercado da bola, Norte, Nordeste e até nacional, de que o Remo vai em busca de atletas em outros mercados, para, claro, manter a sua participação na primeira divisão e também, de uma certa forma, tentar beliscar uma vaga na Sul-Americana. Mas por que isso aconteceu, pessoal? Porque o Remo se organizou nos últimos anos. O Remo é um clube responsável hoje, administrativamente, paga suas contas, quitou a dívida trabalhista, não dá um passo maior que as pernas, e isso está sendo agora colhido. Quando a gente critica aqui o sócio-torcedor, porque a gente quer que o clube também caminhe bem nessa parte, assim como está caminhando administrativamente, para que a gente possa cada vez mais furar essas bolhas e chegar nesses horizontes e disputar competições também internacionais. Então, o objetivo do Remo esse ano está claro, o Remo quer ficar na Série A, é claro, mas quem sabe beliscar também uma vaga numa Sul-Americana. Então, esses movimentos de mercado, esses investimentos são importantes para que o Remo também seja um clube ativo no mercado, para que o Remo tenha jogadores em que ele possa negociar futuramente e, quem sabe, faturar o dobro ou até o triplo nesse mercado da bola. Então, esses investimentos são interessantes, esses movimentos são feitos de maneiras bem plausíveis pela diretoria, e é uma ousadia agora que o Remo está fazendo. O Remo foi em busca de atletas que estão contratos encerrando com algumas equipes, chegando por empréstimo também, e outros que estão chegando sem nenhum tipo de custo ao Leão Azul Paraense. E agora chegou o momento de fazer esse investimento. O Remo está aguardando também a chegada do meia Vitor Bueno na capital paraense. Né? Segundo informações, ele já está resolvendo a questão da moradia aqui na capital. Está também aguardando para esta sexta-feira o Leonel Pico chegar aqui na capital paraense para também assinar e ser, obviamente, integrado ao elenco, fazer exames e tudo mais. O Leão Azul também aguarda a chegada do lateral esquerdo Brian Cufré, né, que foi contratado, que
deve estar chegando para assinar o contrato também. Hoje pela manhã o executivo de futebol Marcos Braz deu uma entrevista ao Bom Dia Pará, onde ele falou que, claro, só dá para falar de contratações realmente quando os contratos estiverem assinados, mas ele disse que o Remo está usado no mercado, que vai, nas próximas 48 horas, provavelmente ter surpresas aí para o Fenômeno Azul, e também falou sobre a chegada dos jogadores à capital paraense para se juntar ao elenco e fazer ali o trabalho junto com o Juan Carlos Osório. Os ingressos sendo vendidos aí para o jogo contra o Bragantino no próximo sábado, 4 horas da tarde, e expectativa de um bom público aí, quem sabe 20 mil torcedores no Mangueirão para acompanhar essa estreia. E como eu disse, faltam menos de uma semana para a estreia no Brasileirão Série A contra o Vitória. O Vitória, aliás, colocou pela primeira vez ontem a equipe titular em 2026, goleou a Juazeirense por 4-0, né? Então o Vitória já deu esse passo aí também para encorpar esse elenco, para entrosar esse elenco para o jogo contra o Clube do Remo, porque a partir de quarta-feira que vem a temporada, para mim, começa de vez para o Clube do Remo com a estreia na elite do futebol nacional. Só para trazer mais uma informação, tá? O Patrick de Paula, volante, também está no bid e poderá estrear no Parazão 2026 a partir do próximo sábado. E muita gente com dúvida, porque o técnico Juan Carlos Osório também teve o nome publicado no bid após a final da Supercopa. O pessoal falou, pô, não é ilegal isso? Ele ia treinar o time do Remo sem estar no bid? Pois é, a informação que chegou para mim é que ele esteve na beira do campo como auxiliar técnico na súmula e não como treinador principal. Auxiliar não precisa do nome no bid, o treinador precisa. Então o Remo colocou ele como auxiliar na beira do campo contra o Águia de Marabá e agora contra o Bragantino já estará na súmula como técnico do Clube do Remo, por isso que o nome dele foi publicado no bid após a decisão. É isso, meus amigos, informações dessa manhã sobre o Clube do Remo, qualquer atualização nas nossas redes sociais, como vocês já sabem, e à noite aqui no canal também, no nosso segundo vídeo. Não esqueça de deixar o like para a gente bater essa meta aí dos 1.500, verificar a tua inscrição, hypar o conteúdo e comentar os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!